Estão prontos para a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção, abra o teu coração, deixa a palavra de Deus entrar. Nós temos muita coisa para viver ainda nessa noite. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, amém? Aleluia. A Bíblia nos conta que nos dias de Jesus havia um lugar chamado o tanque de Betesda. Quantos já ouviram falar do tanque de Betesda? Querido, nesse tanque de Betesda havia uma história e havia um movimento que acontecia ali. Esse tanque de Betesda era um lugar de avivamento. Todos os enfermos, todos os necessitados, todos os carentes de algo iam para o tanque de Betesda, porque contava a história que uma vez no ano, um anjo vinha até o tanque, nas águas de Betesda, tocava as águas, agitava as águas, e aqueles que conseguissem chegar em primeiro lugar e tocar nas águas, ele era todo curado, de todo curado. Essa história conta com mais detalhes no Evangelho de João, capítulo 5, onde conta a história de um homem que ficou ali por 38 anos, esperando para tocar as águas. Querido, agora veja o detalhe dessa história. Por um anjo, uma vez no ano, tocava a água e um enfermo teria a chance de ser curado, teria a chance de ser tocado, e um avivamento acontecia na vida dele. Queridos, muitos de nós estamos vivendo a ideologia do tanque de Betesda. O que é isso, pastor? Nós estamos diante das águas, estamos diante das águas milagrosas, das águas do rio de Deus, e é necessário que de vez em quando um enviado, um anjo, um homem de Deus, um avivalista, um pregador, venha, agite as águas para você, para que você possa receber o efeito dessas águas, e você diga: uau, recebi, uau, estou avivado, uau, fui tocado. E muitos não conseguem ter esse toque, porque é uma vez no ano, por um homem, por um enviado, um anjo, e um é tocado. É muito pouco, é muito pouco. Às vezes nos nossos cultos, as águas do rio de Deus estão agitadas, estão se movendo, e é preciso que um avivalista provoque essa agitação das águas. E muitas vezes você perde esse poder de Deus, esse toque, esse mover do Espírito Santo. Vocês estão aí, igreja? Querido, as águas do rio de Deus, elas precisam ser agitadas, não uma vez no ano, não por um pregador, não por um avivalista, não por um homem, mas elas precisam ser agitadas por você. Amém? Queridos, a Bíblia diz no livro de Salmo 1, a Bíblia diz no livro de Salmo 1, que ele diz assim, pode pôr para mim, por gentileza, Salmo 1, ele fala assim que nós somos como árvores, amém? Ele diz assim: você e eu somos como árvores plantadas à beira de águas correntes. Quantos creem que essas árvores que ele está falando, está se referindo a eu e a você? Diga assim: eu sou essas árvores. Amém? Ele está dizendo assim que nós, na visão de Deus, nós somos como árvores plantadas à beira de águas correntes, e essas árvores, elas dão fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz, prosperará. Glória a Deus. A Bíblia fala que há um rio que toca e que inunda a cidade de Deus. O livro de Daniel fala de um rio de fogo. No livro de Apocalipse fala de um movimento de um rio. Querido, o rio, ele está presente na história do povo de Deus, na Bíblia de ponta a ponta. Quando você estuda a história dos rios, você vai ver que muitas civilizações famosas, importantes na história da humanidade, elas nasceram às margens de um rio. O Egito nasceu nas margens do rio Nilo. A Índia, nas margens do rio Gange. Você vai encontrar o próprio Israel nas margens do rio Jordão. E você vai ver o rio fazendo parte do enredo bíblico em todo momento.
O rio fazendo parte dos milagres, o rio fazendo parte da prosperidade, o rio fazendo parte da história, o rio fazendo parte do destino, do enredo e do povo de Deus. Querido, há um rio. Diga, há um rio. Certa vez Jesus, conversando com a mulher, na beira do poço de Jacó, ele diz assim: quem crê em mim? Se você crê em mim, do seu interior nascerá uma fonte. Amém? Se você beber de mim, Jesus está dizendo, se você beber dessas águas, do seu interior nascerá uma fonte. Diga, uma fonte. Logo depois, isso no Evangelho de João 4, ele está conversando com essa mulher samaritana, ele está dizendo: eu sou a água, eu sou a água da vida, e se você beber de mim, do teu interior, no teu interior nascerá uma fonte. Mas no capítulo 7 de João, Jesus, o próprio Jesus está numa festa, e ele se levanta nessa festa e diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de vida. Diga assim: não é uma fonte, é um rio. Diga mais alto: não é uma fonte, é um rio. Amém, queridos? O que é a diferença de fonte e de rio? Quando eu era criança, nós brincávamos na nossa região aqui por norte do Paraná, e ali haviam muitas minas d'água. Não sei se você sabe o que é olho d'água, ok? Sabe? O pessoal mais do pé vermelho aí sabe o que é uma mina d'água, né? Então, nasciam as minas d'água, que eram fontes. O que caracterizava? Era uma água fresca, era uma água geladinha, deliciosa, mas você tinha que se baixar e tomar aquela água, mas só você tomava. Era um de cada vez. Um de cada vez. Mas interessante que aquela fonte, ela jorrava, e alguns metros, ou talvez algumas dezenas de metros após aquela fonte, já havia um rio. E no rio todos entravam, e todos se banhavam, e todos poderiam beneficiar. Quando Jesus disse: se você tomar, se você me receber, se você tomar eu como água da vida, no seu interior vai nascer uma fonte. Está dizendo: vai te suprir. Eu vou te suprir, eu vou tirar tua sede, eu vou trazer resultados na tua vida, eu vou transformar você, eu vou sustentar você, eu vou guiar você, eu vou agir na sua vida. Mas depois ele diz assim: se você crê em mim, você não será mais uma fonte, agora você se transformará num rio. Qual a diferença da fonte para o rio? A fonte é para você, o rio é para aqueles que estão perto de você. Amém? Diga assim: eu sou um rio. Eu sou um rio. Glória a Deus. Jesus está falando que há um rio, e quem plantar-se, quem entrar, quem está debaixo ou perto dessas águas, serão como árvores plantadas, cujas folhas não caem. No devido tempo dá o fruto, e tudo quanto fizer vai prosperar. Vai prosperar. Você vai ter bom êxito. A palavra de Deus diz que nós teremos bom êxito. Nós só precisamos crer que as águas do rio de Deus estão agitadas, e que você não precisa de um avivalista, você não precisa de um homem, você não precisa de uma pessoa, você já tem o rio em você. Amém? Quantos creem nisso? Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Ezequiel. O profeta, ele teve a visão do rio de Deus. E olha o que diz Ezequiel no capítulo 47. Ele diz assim: quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. A visão que ele tem do rio. E ele chegou perto do rio, ele diz: eu vi muitas árvores. Quem são essas árvores? Quem são essas árvores, igreja? Nós, amém. E em cada lado do rio, veja o próximo versículo. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, água que purifica. As águas que entram, aqui quando ele fala do mar, ele está falando, se referindo às águas do mar morto, que não tem vida, águas poluídas, águas paradas, águas que não servem para dessedentar. Mas diz que quando esse rio entra, essas águas são transformadas. Veja o próximo versículo. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água
flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Por onde passar o rio, haverá vida. Queridos, se as águas do rio passar pelo teu casamento, vai viver. Passar sobre os seus filhos, vão viver. Passar sobre as tuas finanças, vão viver. Se passar pela sua saúde, vai viver. Deixa o rio fluir. Amém? Deixa o rio fluir. Queridos, é tremendo. Queridos, a saúde para todos os que entram nesse rio. Querido, traga a tua família para esse rio. Traga seus filhos para esse rio. Provoque o movimento dessas águas. Desperte a ação dessas águas. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, concordam comigo? Dias em que o mal está cada vez mais mal. Dias difíceis de educar um filho. Dias difíceis de manter uma relação saudável. Dias difíceis de manter um equilíbrio, uma opressão, uma ação contrária aos princípios do reino de Deus, cada vez mais fortes contra nós. E alguns se desesperam dizendo: e agora, o que vai ser de nós? Jesus manda te dizer que não temas. Amém? Simplesmente você precisa ficar no rio. Se nós deixarmos o movimento das águas tocar a nossa casa, teus filhos viverão, teus negócios viverão, a tua vida vai fluir. Eu quero que você assista um vídeo agora, certo? Que o pessoal da IBI pediu para eu passar, e eu encaixei esse vídeo nessa mensagem, ok? Preste atenção, solta o vídeo para mim. Alunos da escola de tempo integral José Carlos Mestrinho, na zona sul de Manaus, fizeram uma brincadeira e provocaram uma confusão generalizada. Tudo começou no intervalo da aula, ainda pela manhã, com uma brincadeira na tentativa de invocar espíritos. Um vídeo gravado por alunos mostra o momento em que a diretora conversa com alguns deles. Uma aluna sai em uma maca acompanhada pelo SAMU, outra vai no colo de um homem. Este outro vídeo, feito depois que as crianças foram retiradas da escola, mostra muitos alunos ainda passando mal. E as crianças ficaram desesperadas porque eles falaram que viram o demônio. E as crianças passando mal, desmaiadas, pisoteadas. Relaxa, relaxa. Charlie, você está aqui? Acabou? Ok. Querido, quantos já ouviram falar dessa brincadeira, Charlie? Você sabia que teu filho sabe mais do que você sobre isso? E querido, vocês viram, isso é uma reportagem, é real. Isso está falando lá do estado do Amazonas, mas isso aqui está acontecendo no Brasil e no mundo. O que é isso? É uma invocação. No meu tempo, não tinha esse nome, mas você conseguia fazer o copo se movimentar, né? E olha só, preste atenção. Os filhos, os teus filhos, talvez, os filhos da igreja, os nossos irmãozinhos queridos, ou a escola onde nós estamos, os nossos filhos estão expostos a essa ação demoníaca. Jesus uma vez falando para os discípulos, dizendo o seguinte, falando para os fariseus: vocês estudam as escrituras, porque vocês acham que nelas vocês vão encontrar vida. E às vezes nossa preocupação, queridos, é ensinar a Bíblia para os filhos. Preste atenção nisso, não perca essa palavra. Muitas vezes nós estamos querendo colocamos filhos na igreja, colocamos filhos em escolas de crente, colocamos Bíblia para ele ler, ou forçamos eles, e nós ensinamos a Bíblia. Porém, Jesus quando disse: vocês examinam as escrituras, achando que nela vocês têm vida. Mas Jesus diz: mas vocês não veem a mim, que sou a vida. Amém? A vida não está na Bíblia, a vida está em Jesus. E Jesus é o rio de Deus.
O Espírito Santo é o rio de Deus. Queridos, nós muitas vezes estamos ensinando Bíblias, falando para os nossos filhos, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo, decore versículos, e nós estamos infiltrando a Bíblia na mente dos nossos filhos, e é isso mesmo, não está errado, mas sabe onde está o erro? Nós ensinamos a Bíblia, mas não ensinamos a presença de Deus sobre a vida deles. Nossos filhos não têm experiência com Deus, nossos cônjuges não têm experiências com Deus. Vêm na igreja, conhecem a Bíblia, cantam a música dos crentes, mas não sabem o que é a presença de Deus. Meu irmão, preste atenção, você precisa fazer com que os teus filhos, você precisa que a tua esposa, que o teu marido, viva no rio de Deus. Viva no mover do Espírito de Deus. Querido, teu filho tem que ter uma experiência de batismo com o Espírito Santo. A tua casa tem que orar em línguas. Você precisa ter uma experiência de mover e de impacto da presença de Deus. Por quê, pastor? Porque você precisa saber a diferença de andar na presença e de não andar na presença. Minhas filhas, meus filhos, eu sempre ensinei isso para eles. Filhos, eu quero ver vocês bêbados na igreja. Meus filhos sempre teve casos com os carpês das igrejas. Viviam no chão. E o Johan está indo pelo mesmo caminho. Impõe as mãos. Libera a unção. O Johan tinha 2 ou 3 aninhos. Ele falou, pastor, pai, eu já aprendi a orar em língua. Nós nos carros, ele blá, 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 blá. Eu falei, eita glória. Dei risada. Mas um dia, sabe o que aconteceu? Ele estava no mover do rio de Deus. O Espírito Santo pegou ele. Talvez tinha 5 anos, já era batizado com o Espírito Santo. Já sabe o que é a presença de Deus. Eu levo eles para o monte, eu vou para o monte, eles vão junto conosco. E lá eles caem, lá eles têm uma visão de Deus, lá eles veem o anjo, lá a igreja inteira impõe as mãos sobre eles. Sabe o que nós estamos gerando? Estamos ensinando-os a entrar no rio de Deus. Muitas vezes nosso evangelho é intelectual. Querido, o intelectualismo não tem força diante da filosofia do mundo. Os nossos argumentos teológicos, eles são ativados por fé e não por lógica, que é o que existe no mundo. E às vezes nós estamos fundamentando nossos filhos apenas na lógica das escrituras. E quando eles se deparam com os conflitos teológicos, com os conflitos filosóficos, quando você se depara com os conflitos que o mundo põe na tua vida, você se perde. Mas quando você está na presença de Deus, nenhuma filosofia, nenhum argumento, nenhum fundamento, nenhuma mentira, nenhum engano vai te abalar, porque você está no rio. Aleluia! Você precisa ser cheio do Espírito, meu irmão. Você precisa amar a presença de Deus. Você precisa estar mergulhado nas águas do rio de Deus. E você tem que fazer isso. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, ame o rio. Queridos, a Bíblia nos fala. Aleluia. Não é o Rio de Janeiro, né? Os cariocas já ficaram faceiros aí, né? Carioca. Cadê os carioca? Tá lá. Só com o frio que a carioca está sentindo ali, já não precisa nem dizer, né? O rio é a presença de Deus. O rio é o Espírito Santo, é o mover das águas, é o avivamento que eu e você precisamos. No Evangelho de João, no capítulo 20, conta-nos a história de que Jesus chama os discípulos. E a Bíblia diz que Jesus reuniu com eles, João 20, se você quiser pôr, pode pôr. Jesus se reuniu com eles, e a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Soprou. Passa alguns dias, eles estão em Pentecostes, e a Bíblia diz que sopra um vento, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começou uma manifestação poderosa do poder de Deus. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, por que Jesus soprou o Espírito Santo? Pode deixar o texto. Por que Jesus soprou o Espírito Santo e disse, recebam o Espírito? Porém, só em Pentecostes, eles tiveram a manifestação do Espírito. Percebe? São 2 momentos.
Sabe que Jesus soprou e o vento demorou para chegar até o dia de Pentecostes? As palavras do hebraico, as palavras bíblicas são muito profundas. Quando você estuda o hebraico, ou quando você estuda o grego, são as duas línguas, foram escritas tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Principalmente o hebraico, ele não tem uma tradução, mas as palavras do hebraico, elas expressam mais conceito do que tradução. E a palavra sopro é a mesma palavra para espírito. É a palavra ruá e a palavra nefesh. Diga ruá, nefesh. Ó, você está falando em línguas já. Glória a Deus, língua hebraica. As palavras ruá e nefesh, elas expressam o mesmo conceito. Interessante, quando você lê o livro de Ezequiel, no capítulo 7, quando ele está no Vale dos Ossos Secos, ele diz, o Espírito Santo manda te dizer, chama o vento e sopra o Espírito sobre eles. Vento, sopro e Espírito. São 3 palavras, ok? Mas quando você olha no hebraico, é uma palavra só. Ruá, ruá, ruá. Está falando da mesma coisa? Quando Jesus reúne os discípulos, e a Bíblia diz que ele soprou, ele está liberando o vento, ruá, que fala do hálito, fala do vento, fala do fôlego. Preste atenção nisso. Quando Deus estava formando o homem, e ele estava criando o homem lá no paraíso, lá no jardim, a Bíblia diz que ele fez o homem do pó, e ele construiu um bonequinho de pó, bonequinho de barro. Fez os 2 olhinhos, fez o narizinho, fez um umbiguinho, e estava pronto o bonequinho de barro. A Bíblia diz que o próprio Deus, o Criador, chega até as suas narinas e soprou neles. Uá. E a Bíblia diz que eles se tornaram alma vivente. Em outra expressão, espírito de vida. Amém? Querido, agora passou os anos, o homem pecou. E quando o homem pecou lá no paraíso, a Bíblia diz que se ele comesse da árvore, ele ia morrer. Amém? E quando ele comeu da árvore, ele morreu ou não morreu? Sim ou não? Sim. Mas como que ele morre e está vivo? O que morreu no homem? Seu espírito, o fôlego da vida de Deus saiu dele. E agora vem uma promessa de redenção, e vem Jesus dizendo, eu sou a vida. Eu sou a vida. E agora Jesus vai para a cruz, morre, paga o preço, ressuscita, dizendo, nem a morte tem poder sobre mim. E ele agora, ele é a vida, e ele está manifestando a vida. E ele chama os seus discípulos após a ressurreição, quando ele estabeleceu a vida sobre a morte, quando ele determina que venceu a morte, ele chama os seus discípulos, e os discípulos agora eram como os bonequinhos de barro lá do Éden, não tinha vida, estavam mortos. A Bíblia diz que eu e você estávamos mortos, e Jesus chama os seus discípulos, reúne sobre eles, e diz, hoje eu vou dar a vida para vocês, e soprou, e a morte que estava neles foi substituída pelo fôlego de vida que estava em Jesus, e fomos recriados em Deus, com a vida que vem de Deus. Amém ou não? O Espírito está em você, o fôlego de vida está em você, a obra do Espírito está em você, o rio de vida está em você, as águas fluem de você. Amém, igreja? Queridos, nós precisamos entender que o Espírito é o que dá a vida. E se você não tem relacionamento com o Espírito, você não tem vida. Pastor, mas eu creio em Jesus, eu creio na palavra. Meu irmão, você tem que ter intimidade com a presença de Deus. Você precisa desenvolver uma comunhão. Vamos continuar para Ezequiel, eu já vou terminar. Nós temos ceia ainda hoje. Ezequiel 47, ele diz assim, e ele tem a visão do rio. Quantos já conhecem esse texto? É a visão do rio de Deus. E na visão, Ezequiel, ele tem uma visão do templo, e debaixo do altar do templo, do altar de sacrifício, do lado sul do altar, começa a nascer um rio.
E o rio começa a fluir do lado sul do altar. E Ezequiel tem uma visão, e esse rio começa a nascer e começa a jorrar. E nessa visão um anjo surge. E o anjo diz para Ezequiel: entra no rio. Entra no rio. E ele mede o rio. E a Bíblia diz: e o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água, água que batia no tornozelo. Talvez eu não tenha tempo de terminar essa mensagem hoje, mas eu preciso levar você a entender o caminho da intimidade. Vocês estão aí? Águas que dão no tornozelo. Queridos, muitas pessoas têm uma relação com Deus e com o seu Espírito, que eu chamo de apagadores de incêndio. O que são os apagadores de incêndio? Quando a coisa aperta, quando fica tudo difícil, quando os problemas surgem, ele corre para Deus, ele abaixa, entra no rio, e ele abaixa e pega as águas, e mata a sede, e toma, e resolve o problema dele, hein? Mas as águas só dão nos tornozelos, só molham os pés, e ele fica ali. Aí os problemas se resolvem, as orações são ouvidas, o milagre acontece, e ele se estagna, ele não tem um avanço. Pessoas que se relacionam com a presença de Deus só por necessidade, só para resolução de conflitos, só para emergência, são apagadores de incêndio. O Deus deles é o Deus que resolve problemas. E a experiência deles é essa: andar com as águas nos tornozelos é buscar um Deus que faz milagres para resolver os meus problemas, e tá bom. Em algumas outras versões, é o Deus da bênção, é o Deus que me dá uma bênção. E nós começamos a substituir nossa relação com Deus, e Deus passa a ser apenas aquele que te dá. Mas, meu querido, quando você tem essa relação com Deus, você não tem intimidade com Ele, você não conhece, e qualquer outro Deus vai te enganar, e você tem uma relação vulnerável. Agora, no próximo versículo, no versículo 4, ele diz assim: ele mediu mais 500 metros. Perceba o tamanho desse rio. Nós já estamos falando de 1 quilômetro. E levou-me pela água, água que chegava ao joelho. Joelho, diga joelho. Querido, eu não sei você, mas joelho para mim tem muito a ver com oração. Os mais pentecostais dizem que orar de joelho é melhor, né? De joelho é melhor, né? Tinha até uma música, o pastor Paulo cantava essa música. Joelho fala muito de oração, de se prostrar. O joelho lembra, né, uma humildade, quebrantamento. Joelho lembra de se prostrar. Joelho fala de oração. E quando ele diz assim, águas que vão até os joelhos, ele está falando águas que sobem e você entra numa nova dimensão, um novo nível do envolvimento, que é o nível da oração. Agora, orar, não no sentido de pedir, mas oração no sentido de buscar um relacionamento com Ele. Querido, muitos de nós, muitos crentes hoje, a maior experiência, ou a única experiência que eles têm com Deus na semana, é no culto. O momento de oração dele é quando ele está na igreja, que o pastor diz, ore agora. Ele está bom, né? Está mandando, vou orar. Mas não tem essa habilidade, não tem essa comunhão. Orar no sentido de intimidade, orar no sentido de criar relacionamento, orar no sentido de entrar numa conversa. Queridos, eu tenho o hábito de orar, e há muito tempo as minhas orações, elas passaram de uma lista de pedidos, e elas passaram a se tornar um tempo de comunhão com o Espírito Santo. E queridos, e é tremendo. E é tremendo. Não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas é tremendo quando você provoca as águas no teu quarto, no teu escritório, onde você está. Você precisa ter o teu lugar para você provocar o movimento das águas do rio de Deus.
E querido, é tremendo quando você entra nessa dimensão e você provoca uma ação do Espírito Santo. E o que acontece num culto como o nosso, o que acontece de uma movimentação de Deus no nosso meio, também vai acontecer contigo lá no teu quarto. Querido, quantas vezes eu estou ali orando e de repente eu sinto que alguém chegou. E você percebe que tem uma presença, e você percebe que você não está sozinho. E ali você sabe que é Ele. Você sabe que você está na presença dEle. Querido, muitas vezes você começa a orar e a oração parece que não passa do teto. É aquele dia que você ora tudo que você tinha que orar. Você fala tudo que você sabia. Você já enrola orando em língua já, porque já não tem o que falar. E você pensa, já orei 2 horas. Você olha no relógio, passou 2 minutos. Já tiveram essa experiência? Pode confessar, meu irmão, isso é comum. E às vezes você está ali, e aquela oração está pesada, e aquele ambiente está difícil, e você diz, Senhor, venha, eu preciso de Ti. E querido, Ele vem, e de repente rasga o céu, o ambiente muda, a atmosfera se transforma. E querido, e é tremendo quando Ele vem, porque quando Ele vem, Ele te toca, e é tremendo. Às vezes Ele me toca, e eu caio no chão. Eu caio, eu fico ali, caído. Às vezes Ele me toca, e acontece algumas coisas diferentes, eu começo a tremer, e passa a ser um tremor começa a entrar, e às vezes a sensação de que algo está acontecendo aqui dentro, e você até medo sente às vezes. Às vezes Ele fala comigo, me dá direções, me dá visão, me inspira. E às vezes Ele fala e você chora. E algumas vezes Ele te dá uma revelação de um texto, fala na palavra, e você fica tão feliz. Ao mesmo tempo que você estava chorando, de repente você começa a vibrar, e você ri, e você quer gritar, mas às vezes você está num lugar que você não pode gritar, e você dá aqueles gritos em silêncio. Já gritou? Porque se você gritar, os outros vão se assustar com você. E ali as águas no joelho te levam um tempo em que você está lá e Ele está contigo, e as águas estão movimentando, e o poder de Deus começa a atuar na sua vida, e você sai do teu lugar de oração com respostas, com direção, com conselhos, com sabedoria, com uma visão. E você começa a entender que o teu Deus não é um Deus teórico, filosófico, mas você consegue entender que o teu Deus é verdadeiro, é pessoal, que te ama e faz o amor dele entrar em você. Algumas vezes eu saio, eu vou para alguns lugares e fico sozinho. Algumas vezes eu levo alguém comigo, pego um violão, pego um som, eu fico lá, eu e Deus, eu e o meu amigo Espírito Santo, porque eu não quero as águas se movimentarem uma vez no ano. Eu não quero precisar de um pregador, porque o Espírito Santo não é do pregador, o Espírito Santo é o meu amigo. Vocês estão aí, igreja? Águas que dão pelos joelhos, águas que levam você a uma intimidade com Ele. Meu irmão, você precisa trazer teus filhos para essa intimidade. Você precisa inspirar a tua casa a ter o tempo de oração. Você precisa ensinar a presença de Deus a se movimentar dentro do teu lar, no teu escritório, no teu quarto. Porque caso contrário, você vem para um culto, você vem para uma reunião e você fica seco ainda. Estamos em avivamento, estamos no avivamento, mas você precisa mergulhar no rio de Deus. Amém? E rapidinho o anjo de novo aparece para ele e fala: anda mais 500 metros. E agora ele anda e as águas vêm até os lombos. Preste atenção, isso aqui é uma revelação de Deus para a tua vida. Os lombos
Fala de toda a área reprodutora do homem e da mulher. Fala dessa área reprodutora. Muita gente, ouçam, muita gente quer produzir fora da intimidade. Muita gente quer ter, quer gerar, quer multiplicar sem intimidade. Nós temos exemplos na mídia, onde muitos famosos dizem: eu vou ter um filho. Mas você casou? Não, não preciso casar para ter filho. Eu posso ter filho sem ter intimidade. Eu pago para alguém, eu arrumo um namorado só para transar e ele vai me engravidar. Muitos de vocês estão padecendo porque vocês estão tentando multiplicar fora da intimidade. Estão querendo que os negócios dêem certo, estão querendo prosperar, estão querendo que o ministério avance, estão querendo que os filhos se encontrem com Deus sem intimidade. Passa pela intimidade, e a intimidade toca a tua multiplicação, toca a tua reprodução. Amém? E aí você começa a produzir fruto da intimidade com teu Deus. Tudo viverá. Não tem aborto, não tem esterilidade, não tem morte, não tem fracasso, não tem sequidão, porque o rio entrou na tua área de reprodução. Tudo que você fará prosperará. Amém, igreja? E novamente o anjo aparece e diz para ele: entra mais 500 metros. E ele foi. E a Bíblia diz que de repente, quando ele foi, as águas já não davam pé, o rio dominou, e ele já tinha que dar as braçadas, tinha que nadar, porque o rio tomou por inteiro. Ouçam, o Espírito Santo não é riso, não é oração em línguas, não é cair no chão, não é música. O Espírito Santo é uma pessoa. Se o Senhor Jesus entrasse nesse ambiente agora, e nós o víssemos passando por esse corredor, muitos aqui ficariam estarrecidos, impactados. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é igual a Ele. Ele te impacta, Ele te choca, Ele te transforma. O cair no chão, o rir, o orar em línguas, é a tua maneira de reagir à ação do Espírito Santo na tua vida. Amém? Vocês estão aí? Pastor, mas eu não consigo rir, eu não consigo chorar, eu não pulo, eu não extravaso minhas emoções, então eu não tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está em você, porque o Espírito Santo foi soprado em você. Amém? Mas você precisa deixar ele se manifestar, e as águas do rio de Deus fluirão de você, e aí tudo viverá. Tudo viverá. Mas está na hora de você entrar em intimidade com Ele. Uma experiência com o Espírito Santo não quer dizer que você é cheio do Espírito Santo. Uma experiência com a manifestação do Espírito Santo não determina se você está tomado pelo Espírito Santo. Mas a tua caminhada na relação com Ele vai chegar um momento em que você será tomado por Ele, até o ponto de você olhar para Ele e dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é dele. E uma amizade fica concretizada, e você nunca mais andará sozinho. E você todos os dias ao amanhecer, você vai abrir os seus olhos e dizer: bom dia, Espírito Santo, tu és o meu melhor amigo. Quantos querem essa comunhão comigo? Querido, Ele está aqui nessa noite, Ele está no nosso meio, e Ele te convida para andar com Ele. O anjo do Senhor diz: anda mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, e você vai entrar numa dimensão de intimidade com Ele. Querido, eu não fui chamado para ensinar você o beabá da Bíblia. O meu chamado
foi para inspirar você a ser cheio do Espírito Santo. E desde que vocês me conhecem, eu tenho dito, esse lugar é um lugar de avivamento. Porque às vezes eu abuso do ministério de louvor. Eles ficam roucos de tanto cantar e de tanto tocar, e alguns dizem, coitadinho deles. Mas o que eu digo para eles, eu ensino Franco, falo, Franco, eu quero que você promova um ambiente de adoração, para que você, meu irmão, você possa se apaixonar por Ele, a ponto de fazer a mesma coisa no teu quarto. Está com Ele todos os dias. Não tem uma experiência com Ele só no culto, tem uma experiência com Ele todos os dias da sua vida. Entre no rio de Deus.